dia, eu sou a Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quarta-feira, 12 de março. Bom, ontem o Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,94% aos 123.347 pontos, próximo à mínima do dia. O movimento refletiu preocupações com a guerra comercial e seus possíveis impactos no crescimento global. Mais cedo, os dados da produção industrial brasileira mostraram estabilidade em janeiro, na comparação mensal, frustrando expectativas do mercado que projetavam um avanço de 0,4%. O setor de mineração, que havia registrado 2 meses consecutivos de crescimento, recuou 2,4%, enquanto na base anual a produção industrial subiu 1,4%, abaixo da projeção de 2,2%. O pessimismo global foi impulsionado pelas declarações do Scott Bessent e do Donald Trump, que sinalizaram riscos de recessão da economia americana e agravamento da disputa comercial com o Canadá. Em resposta, os investidores reduziram suas exposições a ações americanas após Trump anunciar uma elevação de 25% nas tarifas sobre o aço e alumínio importados do Canadá, totalizando então 50%. No entanto, ao longo do dia, os mercados encontraram um alívio após a notícia de que a Ucrânia aceitou um cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Isso acabou ajudando o Ibovespa a reduzir parte das perdas registradas pela manhã. Tivemos a divulgação dos dados do relatório JOLTS nos Estados Unidos, que apontou um aumento nas vagas de emprego para 7,7 milhões em janeiro, acima das previsões de 7,66 milhões. A taxa de vagas permaneceu estável em 4,6%, enquanto as contratações seguiram em 3,4%, totalizando então 5,4 milhões de novos empregos. Já o número de desligamentos ficou, no caso manteve, 3,3%. No câmbio, o dólar recuou 0,21%, encerrando a R$ 5,83, acompanhando justamente esse alívio global. A perspectiva de um cessar-fogo na Ucrânia também impulsionou as moedas dos mercados emergentes, especialmente na Europa, enquanto a possibilidade do Trump recuar na taxação ao Canadá também acabou contribuindo para a valorização de outras divisas frente ao dólar. Já entre as ações, as Casas Bahia disparou pelo segundo dia consecutivo, ainda pressionado por investidores com as posições vendidas. Outros destaques positivos do pregão foi a LWSA, que é a antiga Local Web, Automóvel e Vivara, que fecharam entre as maiores altas, impulsionadas pelo alívio na curva de juros futuros. Já a Redditor esteve entre as maiores quedas, refletindo justamente a divulgação do seu balanço do quarto trimestre. Apesar do crescimento no lucro líquido no período, avaliou-se que os resultados foram mistos, porque se destacou então uma tendência operacional mais fraca do que o esperado no segmento hospitalar, fora que a abertura de leitos foi abaixo do guidance, né? Já entre os papéis de maior peso no índice, a Petrobras caiu 1% na contramão da alta do petróleo, enquanto a Vale registrou uma valorização, refletindo justamente essa expectativa de que Trump possa recuar na taxação sobre aço e o alumínio canadense. Falando então agora efetivamente da agenda do dia, nesta quarta-feira a agenda econômica está especialmente carregada, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Aqui no Brasil, o destaque é a divulgação do IPCA de fevereiro pelo IBGE, que deve apresentar uma forte aceleração.
A mediana das projeções de mercado, conforme um levantamento da Money Times, aponta uma alta mensal de 1,31% e uma variação anual de 5,06%. Entre os principais fatores de pressão inflacionária estão a devolução do bônus de Itaipu na conta de luz, o aumento do ICMS sobre os combustíveis e também a elevação nos preços dos alimentos. Esse dado, particularmente no caso, o indicador do IPCA, ele é particularmente relevante porque isso influencia as decisões do Banco Central, que inclusive vai ter a próxima já reunião na próxima semana, e também já indicou o Banco Central um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, ou seja, a gente vai sair de 13,25% para 14,25% ao ano. Ainda no Brasil, outro evento importante do dia é o lançamento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da medida provisória que cria o crédito consignado privado, chamado do crédito do trabalhador. O anúncio oficial está previsto para as 11 horas e faz parte da agenda positiva do governo, sendo inclusive uma das estratégias para tentar conter a queda na popularidade do presidente. Além disso, está também no radar o envio da proposta de reforma de renda ao Congresso Nacional, que prevê um aumento na faixa de isenção do imposto de renda. Nos Estados Unidos, o foco do mercado está justamente também na divulgação do dado da inflação, que é o CPI de fevereiro, que está programado para 9,5, daqui a pouquinho. Esse indicador vai ser crucial para definir os próximos passos da política monetária do Fed, ainda mais em um contexto de crescentes preocupações com a inflação e também o ritmo de crescimento da economia. A expectativa de mercado é de uma alta de 0,3% no mês e de 2,9% na base anual. Caso esses números se confirmem, as apostas seguem firmes para uma redução acumulada de até 0,75 ponto percentual nos juros ao longo do ano, sendo o primeiro corte podendo ocorrer entre as reuniões de maio e junho. Além disso, passaram a valer à meia-noite as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio postas pelo governo dos Estados Unidos, afetando todos os seus parceiros comerciais, incluindo Canadá, Brasil e União Europeia. O impacto será variado entre as siderurgias brasileiras, porque, por exemplo, a Gerdau possui produção local nos Estados Unidos, então pode ser beneficiada, enquanto Uzi Minas, CSN e CBA devem enfrentar alguns impactos, mesmo que limitados. Já na Europa, os mercados operam em alta após um cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos, o que levou Washington a restaurar o compartilhamento de inteligência e ajuda militar ao país. No entanto, a Rússia ainda não se pronunciou sobre a trégua. O movimento trouxe um alívio ao mercado, que também acompanhou as discussões sobre tarifas retaliatórias da União Europeia contra os Estados Unidos. Bruxelas já indicou que pode reverter a suspensão dessas tarifas retaliatórias em abril, então intensificou ainda mais as tensões comerciais. Na Ásia, por fim, falando dos mercados asiáticos, eixos fecharam de forma mista, sem uma direção única, refletindo também as incertezas em torno da política tarifária dos Estados Unidos e o temor de uma possível recessão na maior economia do mundo. As tarifas de 25% sobre aço e alumínio repercutiram na região, principalmente após a Casa Branca confirmar que o Canadá escapou de um aumento adicional para 50% nessas taxas. Na China, os investidores acompanharam os desdobramentos da reunião anual do Congresso chinês, aguardando possíveis anúncios de estímulos para impulsionar a economia local. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e, claro, ótimos negócios.